o Senhor vai escolher uma nação. Essa nação chama-se Israel, que vai ser povo de Deus e servo de Deus ao mesmo tempo. Essa nação é chamada de herança dele no Antigo Testamento, uma herança entre as nações. Como é que Deus começa a sua história de Israel, com Israel? Como é que é? Livrando Israel do poder de um grande rei que não deveria estar dominando. É uma relação de domínio, né? Israel é escravo, está debaixo de uma tirania, de um domínio indevido, e Deus livra Israel das mãos das potências mundiais, com atos ou ações de poder, e vai dar a eles uma terra que tirou das nações para dar para a sua herança, e aí Deus une Israel numa aliança com ele. E essa aliança vai acontecer como concretização do seu reino de redimidos. Eles são redimidos da escravidão, são tirados, né, desse poder complicado que a gente encontra lá. Isso é muito interessante a gente descobrir, porque o mundo antigo, ao contrário do que a gente estuda na escola e nos cursinhos e por aí, não, que bom que a gente chegou na idade, né, moderna, e aí no Renascimento eles redescobriram os valores greco-romanos, né? Que beleza, saíram da Idade Média. O mundo romano era horrível. Vai ler a vida dos 12 Césares, 60% da população escrava. Vai ver o que Nero fazia com as pessoas que estavam debaixo do seu controle. Era um mundo perverso, onde você tem grandes coisas construídas à custa da vida de muita gente. Então, essa realidade do mundo antigo é um mundo de domínio indevido de grandes reis e poderosos que, de certa forma, são, vamos dizer, reis que chamam para si um domínio que não lhes cabe. Eles são aí reis fora do lugar. Assim, o que acontece? Israel vai ser redimido desse poder do mal e vai ser esse reino de redimidos, e assim o destino dos israelitas e a honra de Deus passam a ser partes inseparáveis desse relacionamento. Deus vai estar caminhando com eles. A eles ele deu a sua palavra de revelação, que dava testemunho dele, tornava específicas as suas promessas, proclamava sua vontade. Segundo essa aliança com Deus, Israel deve habitar entre as nações com lealdade somente ao seu rei. Esse que é o negócio, que você lê a Bíblia não dá para entender. Por que Deus fica bravo? Vocês confiam no Egito. Vocês confiam na Síria. Qual é o problema? É o problema de confiança e lealdade. Quem é o rei de vocês? É o Senaqueribe, é o Nabucodonosor, é o faraó? Quem que é? Não, a ideia é que vocês devem confiar na proteção de Deus, na proteção divina. Ele é o rei. Esperar nas promessas dele, viver de acordo com a sua vontade e adorar exclusivamente a ele. Isso que estava envolvido. E a ideia é que os louvores a Deus como rei deve ser cantado ao mundo inteiro. Isso é uma coisa interessante. Porque a gente imagina que esse negócio de missões, no Velho Testamento a palavra de Deus existia só para os judeus. Aí chegou no Novo Testamento, Jesus, né, abriu a porteira geral, e agora, né, a palavra vai para todo mundo. Mas no Antigo Testamento a coisa já tinha essa direção. Por isso que se dizia que eles deveriam cantar entre as nações, cantar entre todos os povos as maravilhas, porque esse reino de sacerdotes, né, quem é o sacerdote? Que é a pessoa que faz o meio de campo entre Deus e o homem, deveria ser a realidade de Israel. A finalidade é essa, né? Israel devia ser o quê? Luz para as nações. Você vê uma coisa interessante, que legal? O tabernáculo, lá do livro de Êxodo, que Deus mandou construir, tinha um candelabro. Lembra? A menorá, né? Que tinha 7 braços, com 7 luzes. Quando chega no templo de Salomão, você vai ter um candelabro multiplicado por 10. O templo tem 10 candelabros. Aí você pergunta para um judeu religioso e fala, escuta, por que no tabernáculo tinha um e no templo agora, que é mais ou menos a mesma coisa que o tabernáculo, um pouquinho maior e modificado e embelezado, tem 10? A resposta deles vai ser, porque no tempo de Salomão, quando a nação, né, tinha o domínio à sua volta,
as outras nações vinham a Jerusalém e eles ouviam falar do grande rei Salomão e do seu Deus, que lhe dava todo o poder. E a tradição afirma que 70 nações vinham. Então dizem que os 10 candelabros são 70 lâmpadas que representavam cada uma das nações que tinham que receber a luz que vinha sobre Deus por parte de Israel. Então essa é a ideia, né? Você vai ver livros assim, como o livro de Jonas, que mostra esse foco missionário do Antigo Testamento. Por isso, né, a gente vai ver que esse papel de evangelizar as nações já começa com Israel no Antigo Testamento. Deus, esse grande rei, o Senhor de Israel, segundo a aliança, o que ele vai fazer? Lembra lá no começo? Domine ele. Era para o ser humano começar a exercer o domínio solicitado por Deus. Pois é, agora, durante a monarquia de Israel, Deus vai escolher Davi como rei. A gente pensa, mas qual é a razão disso? Qual é o sentido desse negócio? Davi vai ser o seu representante régio na terra. Os antigos tinham uma ideia muito diferente. Quando você viu o faraó, o rei da Babilônia ou da Síria, de uma nação, sempre se imaginava que o seu poder e o seu governo existia por causa do seu Deus. O rei governava, né? Isso a gente estuda na escola, né? Essa ideia de que o direito de governo do rei é um direito divino, não é isso? Então o rei era chamado de representante de Deus. E aliás, mais do que isso, ele era chamado de filho de Deus. O faraó, né, é o Amon-Ra, é o filho de Ra. Então ele representa a divindade, é visto como alguém que pode governar por ter alguma ligação com a divindade, tem uma natureza divina, e essa é a ideia que existe nesse mundo antigo. Nesse contexto, a visão que a Bíblia vai dar é a seguinte, que esses deuses, esses reis que governam em nome de deuses falsos, eles não têm legitimidade. Por isso, Deus escolhe o seu rei, que no caso aparece como Davi, que vai ser o representante. Davi é o servo do Senhor, um membro da administração do grande rei. Interessante a ideia. O próprio Senhor vai ungir Davi e adotar Davi como seu filho, régio nesse sentido, para governar em seu nome. Por meio dele, Deus tornou o seu povo seguro na terra prometida, subjugou todos os outros poderes que ameaçavam o seu povo, e mais do que isso, ele se comprometeu a preservar a dinastia de Davi. Olha, por isso Davi fique sabendo que a sua dinastia vai prosseguir, vai permanecer para sempre. A partir daí, o reino de Deus na terra, embora não dependesse da casa de Davi, ficou vinculado a ela por causa da decisão e do compromisso assumido pelo próprio Deus. Nesse vínculo e força estavam a segurança e a esperança de Israel para, como nação, poder enfrentar o mundo hostil que ameaçava a nação o tempo todo. E visto que os reis davídicos, que vêm dessa linhagem, eram os representantes régios de Deus na terra, assentados à destra de Deus, por isso que o Salmo 110 vai dizer, lá diz o Senhor ao meu Senhor, né, senta-te à minha direita, a abrangência do seu governo era potencialmente mundial, conforme a gente vai ver no Salmo 2. Aliás, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que o Salmo 2 tem a nos apresentar. Vamos lá, alguém leia para a gente aí o Salmo 2 e a gente vai entender qual que é o sentido, o significado desse Salmo. Então, o que é isso? Que coisa meio estranha. Por que os povos e as nações estão unidos contra o Senhor e o Messias, que é o seu ungido? Né? Messias
É a palavra que a gente traduz, que tem origem na palavra ungido, quando alguém derramava o óleo na cabeça e era escolhido como rei. Qual que é a ideia? Deus está estabelecendo o seu governo no mundo, o seu domínio, o seu reinado. O que as nações estão fazendo? A gente não aceita. Na versão tradicional diz, né? Nós vamos quebrar as algemas, vamos romper, né? E eles estão revoltados contra o Senhor e o seu Messias. E aí, o que Deus vai dizer no verso 3, por exemplo? Olha, o Senhor, ele cai na gargalhada, né? Como é que está nas versões? Né? Veja aí como. Zoa, NVI tem caçoa, né? E a mensagem? Sim. Como é que está aqui na DMS? É isso. Isso. Ou seja, o senhor, o que o senhor faz? Ele cai na risada aos caras, né? Eles têm a coragem, né, de achar que eles vão conseguir, né? E então ele manifesta a sua ira pela sua atitude. E aí o Salmo vai dizer coisas interessantes e a gente às vezes lê e não entende, especialmente a parte final, né, que vai aparecer lá a partir do verso 10, 11. O que diz o 11 e 12, por exemplo? E aí? Isso é o 12, né? O 11. E o 10 que diz beijai o filho, é isso ou 9? Ah, tá, 12, então tá certo. Que história é essa de beijar o filho para que ele não se ire ou não se irrite? Que coisa estranha é essa? Já vi gente falando, não, tá vendo? Antes de dormir, dá um beijo no seu filho de noite para que ele não se ire, né? Que filho é esse que vai ser beijado? O que isso tem a ver com o Salmo 2? Você vê que o Salmo vai dizer, pede-me, eu te darei as nações por herança. Quer dizer, o rei que está na relação de aliança com Deus vai ter domínio sobre as nações. Não adianta as nações brigarem, elas vão ter que se submeter. Quem é o filho? É o rei de Israel, o rei Davi, o rei davídico, né? Ele é o filho. Então, por que beijar o filho? Eles estão indo embora? Não. Prazer. Como é que está na mensagem aí? É o versículo 12, né? É que mistura. Isso. Esse beijar tem o sentido de prestar a devida honra. Como a pessoa fazia antigamente, pegava diante do nobre e fazia isso. Ele se encurvava, beijando, reconhecendo. Então, beije para que ele não mostre a sua ira, porque ele haverá de dominar e vai trazer o seu governo sobre a terra. Então, percebe o que o Salmo 2 vai falar? Vai falar que esse rei, que é o rei da aliança de Deus com Israel, esse rei davídico, deve reinar, e o seu reinado fará com que todas as nações e os reis venham a reconhecer e a ser submissos ao seu domínio, ao seu poder. Então isso é extremamente importante e significativo para a gente entender a sequência aí do Salmo. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui, que vocês já ouviram um bocado de coisa aí, né? E vamos abrir espaço para algumas perguntas, respostas, sugestões, ideias, teses, dissertações, conflitos, passeatas. Samuel, primeiro.
A gente vai verificar isso, né? Nós estamos vendo a coisa em duas partes, né? Começa hoje, depois no nosso outro encontro, vai ver a segunda parte. Existe uma ideia de que o reino envolve uma realidade diferente da expectativa que as pessoas tinham lendo esses textos. Mas, sem dúvida, esse reino se manifesta de maneira bem objetiva e bem concreta. Sem dúvida, isso é muitíssimo claro no Antigo Testamento e também vai se mostrar claro no Novo Testamento. Sabe por que isso é tão importante? Quando a gente vai pregar o Evangelho, o que a gente fala para as pessoas? O que um evangélico comum, tipo exportação, assim, oficial, né? Quando ele começa a pregar o Evangelho, o que ele fala? Eu quero aqui falar para vocês fazerem o quê? Aceitar Jesus. Né? Aliás, nem tem essa expressão no Novo Testamento. Aceitar Jesus onde? Como Senhor Salvador. Onde? No coração. Né? Então o que você tem que fazer? Levanta a mão agora, abre o seu coração para Jesus entrar, né? E você será feliz para sempre, forever and ever, amém. A coisa tem esse perfil. Quando João Batista começa a pregar, no início da chegada do Evangelho, o que João Batista fala? Arrependam-se ou arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Essa é a ideia. Então não é que é errado falar que a pessoa deve aceitar Jesus, não é que é errado dizer que a pessoa tem que abrir o coração para Deus, é que isso é uma parte limitada de tudo aquilo que envolve essa ação de Deus. Então, nesse sentido, a ideia clara do Evangelho envolve essa coisa mais ampla que tem a ver com esse domínio, com esse reino de Deus, que é uma ideia que governa mais o pensamento bíblico do que simplesmente uma ideia assim mais psicológica como a gente imagina. O que mais? Perguntas, ideias, respostas? Perguntas sobre o que a gente vê em Caim, se nós podemos ter uma família amaldiçoada decorrente disso. Está claro que na Bíblia que os problemas que nós adquirimos na nossa vida podem influenciar as próximas gerações. Deus vai dizer isso, claro, no Êxodo, né? Deus visita o pecado até a terceira e quarta geração daqueles que me irritam, né? Aqueles que se opõem a mim. E isso é uma coisa óbvia, porque os nossos filhos aprendem com a gente, se desenvolvem a partir da gente. Não que isso seja uma coisa única e exclusiva, porque tem filhos que, vamos dizer, se sintonizam com os pais, tem filhos que se revoltam completamente. Né? A Bíblia você tem rei bom, né, que tem filho horrível, e rei horrível que tem filho bom. Então não é assim um negócio definido. É interessante para o Josias, né, que é um excelente rei, ele é filho do Amon, né? E o Ezequias, que é um rei maravilhoso, o filho dele é um Manassés. Né? Então, as coisas não são assim fechadas e determinadas. Agora, o que acontece? Ainda que seja possível, e é possível, você ter referências negativas a partir dos seus pais que atingiram você, elas não são determinantes. Você tem toda e tal condição de reagir, de ir numa outra direção, de ter um posicionamento. Então esse negócio de que o indivíduo faz a bobagem, ele põe a culpa nos pais, é uma das coisas contra as quais Ezequiel se levanta. Porque Ezequiel, o pessoal estava com essa malandragem. Nós estamos aqui sofrendo, tal, mas a culpa dos nossos pais, tal. A Ezequiel 18 vai dizer, nunca mais vocês venham dizer esse negócio de que, meu pai comeu uva verde e o meu dente é que está com mancha. Não, senhor. Pare de bobagem, cada um é responsável. E todos vocês, se Deus for levantar a ficha, têm culpa no cartório e são responsáveis pelo que está acontecendo. Então, essa a tentativa de você jogar nas costas dos outros, né, e fugir da sua responsabilidade de ação, não dá para a gente fechar em torno disso. Né, porque é a maneira da pessoa também evitar, né, dele tomar uma decisão e um posicionamento. Exatamente. 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 Só 6 pessoas de cada vez, vamos lá.
Aham. Aham. Então, é que o pessoal não leu a Bíblia direito. Esse é o problema. Porque nós temos um pressuposto. Quer ver? Eu já vou botar as cartas na mesa aqui para vocês. Ainda dá tempo para vocês ir embora. Vocês podem ainda fugir, né? Porque é o seguinte. Por que é que Israel vai ter um rei? Qual é a razão? Não, mas isso. Mas Israel conseguiu o rei antes disso. O que Israel quis? Saul. E por que eles tiveram rei? Como é que funcionou o projeto? Por quê? Porque as outras nações têm. Todo mundo tem. Por que a gente não tem? Então, a maneira como a monarquia começou em Israel foi a pior coisa possível. Foi olhando o exemplo dos outros. Esses reis barbarizadores aí, que eles viam, acharam bonito o negócio e queriam para eles também. E Deus mandou Samuel dizer, fala para eles que a conta sai cara. Vai ter tantos por cento no cartão, a coisa vai ser difícil, né? O negócio vai tudo, vai voltar, vai tudo quanto é imposto. E mesmo assim eles quiseram rei. E Deus falou, bom, já que eles querem nesse padrão, eu vou mandar um nesse padrão para eles. Deixa ele escolher um, né? Ah não, o cara é alto, joga na NBA, gente boa e tal, né? Escolheram e complicou o meio de campo. O que era, se Deus fosse evangélico, né? O que ele faria? Ele faria o seguinte, esse negócio de rei é do diabo, porque começou com uma desobediência, está amarrado, queima ele, Jesus. E detonaria completamente. Deus faz um negócio tão interessante que aquilo que foi o sinal da rebeldia e rebelião de Israel, Deus transforma no elemento que vai conduzir a sua história de redenção e salvação. Qual é a coisa mais apavorante que existe no começo da Bíblia na história do pecado? É a cidade. Como é que a cidade surge? Quem é que começa a fazer cidade? Caim. E o que significa a cidade? A cidade é o seguinte, não teve a ruptura ecológica? O homem não se entende com o mundo criado? A natureza não virou uma ameaça? Como é que a gente resolve? A gente se arrepende, chora, pede perdão a Deus e pede para Ele restaurar? Que nada, construímos o nosso mundo à parte. Então a cidade é o mundo independente de Deus. Por isso que a civilização de Caim vai construir a cidade naquela de ser o mundo de conforto e de domínio e de poder e de autonomia humana, que diz, nós não precisamos de Deus. Em vez do Éden, a busca do Éden, nós temos a nossa própria cidade. E essa é a realidade que surge lá. Como é que termina a Bíblia? Vi descer do céu a santa cidade. É legal pra caramba. É muito. A Bíblia é da hora. Impressionante. Deus vai escolher a sua santa cidade, Jerusalém, que era a cidade do Jebuseu. Quem é o Jebuseu? Você não sabe nem eu, pois nem queira saber, porque é terrível. Os caras, barra pesada. Deus faz a sua santa cidade. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que o padrão de Deus é outro. Como a gente funciona com um sistema operacional que não tem conexão com o Heaven 2.0 de Deus lá, funciona de outra maneira, o nosso sistema operacional diz o seguinte, quando alguém é lindinho, bonitinho, comportadinho, viveram felizes para sempre, forever and ever, amém. Essa pessoa, Deus dá bombom para ele no final. A Bíblia tem uma ideia completamente diferente. Ela vai ter uma sugestão muito clara, que todo mundo é de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, que as pessoas de carne e osso são carne de pescoço, né? E que elas são complicadas e que elas, na verdade, só são alguma coisa em função do que Deus fez. Então, nunca Deus usou pessoas pela sua lindeza, pelo contrário. Deus usou indivíduos que você não queria nem como inimigo, de tão ruim que o cara é. Por isso que é interessante você ler Mateus. Mateus capítulo 1, você vai ler, o que é o evangelho apresentado aos judeus. Aí ele vai mostrar para os judeus a genealogia, que é o que? O álbum da família. Vamos ver o álbum? Vamos lá. Aí o que o judeu quer ver? Ele quer ver lá
Abraão do lado de Sara, né? Isaac do lado de Rebeca, Raquel e tudo não sei o quê. Aí ele começa a falar de gente lá, lembra de Judá e Tamar? Judá e Tamar é aquela parte que a gente lê rápido e pula para o próximo, para continuar a história de José. Vocês lembram de Ruth, a Moabita? E ele faz questão de enfatizar gente que o judeu passa rápido, vamos ver o próximo aí, né? Esse aí é primo, mas é distante, né? De segundo grau, de quarto grau, né? É primo dos meus parentes lá. Então, a ideia é completamente diferente. Se a Bíblia funcionasse no padrão nosso, ela realmente escolheria indivíduos assim. Mas, de fato, como a Bíblia mostra, não o ser humano, mas a graça e o poder de Deus, não por causa de nós, mas apesar de nós, é que faz todo sentido um Davi. Por isso que é interessante, porque a maior prova para mim de que a Bíblia é um negócio de Deus é o fato, duas coisas interessantes. Primeiro, que ela tem um monte de história humanamente falando mal contada. Eu acho tão legal, eu acho que os anjos ficam dando risada lá no céu, né? Por quê? Você pega um evangelho, tem um cego, o outro tem dois. Aí o pessoal, tá vendo? Não sei o quê, olha aí. Olha, tem contradição, tá cheio de problema. Que os evangélicos apavorados ficam tudo defendendo a Deus. Não, mas eu vou explicar, porque não sei o quê. Parará. E aí a Bíblia não está nem aí, ela deixa um monte lá. Para o cara ver de propósito. E por que isso é assim? Porque os documentos são autênticos. Porque se fosse tudo arrumadinho, os caras, não, está diferente, vamos consertar aqui. Os documentos são autênticos e são assim, mostrando a sua autenticidade, que ninguém tentou dar uma ajustada para ver se as coisas se encaixavam direitinho. Se houve um acidente ali, e chega o delegado aqui, todo mundo conta a mesma história, exatamente idêntica, o cara fala, peraí, aí tem esses caras conversaram por trás, esse negócio está meio estranho. Mas não, as histórias são naturais. A segunda coisa é que a Bíblia, diferente de tudo, ela chuta o pau da barraca com os seus heróis, que não tem nenhum, né? Que são as pessoas de projeção. Essas pessoas, elas não seriam aceitas nem como membro de igreja, porque a gente pratica uma outra religião diferente, né? E esses são indivíduos, pensa bem, Davi é um cara que tem ficha na polícia, ele matou alguém. Chega um cara e fala, eu quero ser membro da Cabo Verde. Não, então, ele tem um assassinato que ele cometeu, mas já faz um certo tempo. Ele tá melhor agora. Ah, tá bom. Vamos jantar em casa hoje? Tô fora. Então, é impressionante como ela não só apresenta a realidade nua e crua dos problemas dessas pessoas e como é que Deus fez a sua história da redenção por meio dos cacos humanos. Ao contrário do que a gente imagina, o texto bíblico é escrito, inclusive, para criar em nós uma espécie de santa dúvida e questionamento de Deus para produzir devidamente a certeza adequada a respeito dele. Como funciona isso? Por exemplo, você lê o livro de Gênesis, você lê direito, você lê Abraão, então Deus chamou Abraão, parará, beleza, sai da tua terra, dos meios dos teus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei, você vai ser uma bênção, eu vou te dar terra e você vai ser pai de muitas nações. Verdade? Verdade nada. Quando você lê capítulo 13, começa lá, Abraão vai para a terra e houve fome na terra. Cadê a bênção? O texto é escrito de um modo que deve levantar no coração da pessoa sincera, falar, será que o que Deus falou vai acontecer mesmo? Aí Abraão não tem bênção, coisa nenhuma. A terra está com um problema, ele tem que queimar o chão. Chega lá no Egito, o faraó quer roubar a mulher dele. Toda vez que o patriarca vai para o lugar, os caras querem levar a mulher dele embora. Por quê? Por quê? Qual é a razão? Porque Deus disse que ele vai ser pai de muitas nações. A mulher, primeiro, não tem filho. Os caras só casam com a mulher que não tem filho e que os outros querem levar embora. A ideia é qual? A pessoa lê para dizer, puxa, quer ver que tudo aquilo que Deus falou não vai cumprir de jeito nenhum? Então o texto vai criando essa dúvida espontânea. O sujeito religioso, defensor de Deus, não, está tudo certo, amém, glória a Jesus, oh, aleluia, fogo está caindo. Ele vai repetindo as coisas. Mas quem lê com consciência, ele vai... Aí quando você está feliz da vida, depois que você passa todo o sobressalto, andou por toda aquela jornada, fica apavorado, senta para respirar, nasce Isaac. Ah, que beleza, agora eu posso descansar. Finalmente, forever and ever, viveram felizes para sempre, né? The end.
Aí você vai, né, em seguida, então disse Deus a Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Assim não vale, não brinco mais, o cara pede, depois agora. Você percebe? O texto vai criando essa realidade, porque ele trabalha com duas paralelas, que é a ideia de um Deus que se revela e se oculta, e que cria uma situação de instabilidade do ser humano que depende dele, e de um ser humano frágil, completamente incapaz, e que por essa ação espetacular de Deus na história é supremamente vencedor. É muito da hora, cara. É demais. Se fosse vocês, eu lia. É uma barata. É muito legal. Bom, vocês estão perguntando muito, né? Mais uma para fechar aí pra gente. Mas, Samuel, Sufã? Sufã? Ah, desculpa, ele aqui, perdão. Uhum. Uhum. Ah, sim. Em que sentido? Há uma ideia de que existe uma maldição espiritual? Não necessariamente isso é equivocado. Pode haver maldição envolvendo ação espiritual na vida das pessoas. Você tem gente, por exemplo, que é envolvido com cultos macabros e coisas assim, onde a pessoa é oferecida. E você pega, eu já lidei com gente assim, que você vai ver, tem lá o cara quando foi oferecido na cachoeira, quando criança, não sei das quantas, isso, Jesus vai ter um caso lá no Evangelho, desde quando esse menino espuma pela boca? Desde criança. Como? Porque tinha algum rolo já desde o começo. Então, existe isso. Qual que é o problema? O problema é entender que essa realidade explica todos os nossos problemas, tudo aquilo que acontece de desequilíbrio na vida das pessoas. Então, pelo fato de ter gente que tem influência na sua vida decorrente de elementos espirituais que tem a ver com a sua origem histórica, que em Cristo é quebrado quando a pessoa se converte, isso, né, tem que ficar bem claro, as pessoas começam a dizer que qualquer coisa que existe na vida do sujeito tem origem espiritual ou na maldição. Então aquele negócio, o cara batia na mulher, não, porque tem um espírito na família dele que faz ele bater na mulher. Quando a polícia chega, o espírito fica mais calmo, né? Aí fica mais tranquilo. O espírito, desculpa aí, agora eu estou ocupado, não vai dar. Então, quando você começa a partir por uma espécie de mistificação exagerada, aí a gente está entrando por um caminho perigoso e equivocado, porque não é, nós temos problemas físicos, né? Então, eu quando eu estou de óculos, eu pego o ônibus. Sem óculos, o ônibus me pega, né? Então, é questão que, enquanto não chegar a ressurreição, né, a coisa é diferente. Você tem problemas psiquiátricos, né? As pessoas têm tendência a mais um pouco de felicidade, alegria, depressão, e a pessoa precisa tratar disso em função da sua dificuldade, né? Você tem problemas psicológicos, pessoas que têm dificuldades em relacionamento, traumas, problemas, envolvimento, perdão, um monte de coisa para ser resolvido. E você pode ter problemas espirituais. O que o pessoal fez? Colocou numa caixinha única que tudo que acontece, se o cara está caindo o cabelo, é o demônio, o arranca-raiz, que pegou pesado. E a gente tem que repreender e dar um jeito de, né, amarrar alguma coisa assim. Igual um sujeito que estava dando um testemunho que ele não conseguia estudar direito, que ele tinha o demônio da burrice. E aí que fizeram um ritual, não sei das quantas, e o demônio saiu e agora ele estava lendo mais. Pelo jeito do testemunho não tinha saído tudo, não tinha muita coisa para sair. Tinha que fazer um trabalho mais completo, né? Então é complicado, tá?